nós vamos dar uma notícia boa. Olha só que interessante aqui essa notícia que a gente tem para vocês. A ONU declara que meio ambiente saudável é um direito humano. E a gente vai falar sobre esse tema com o nosso querido Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, em relação a essa decisão da ONU, né? A Assembleia Geral disse que a mudança climática e a degradação ambiental são algumas das ameaças mais urgentes ao futuro da humanidade. Qual é o impacto, né, dessa decisão nos países, já que essa nova resolução não é juridicamente vinculativa? Veja, Marilu, nós temos que ter, sim, o otimismo, né, com essa aprovação e comemorar. Não é pouco quando você tem um órgão da importância das Nações Unidas reconhecer aquilo que na Constituição brasileira já está desde 1988. É importante lembrar isso também, né? Nesse aspecto o Brasil estava bem à frente, né? Não fosse esse último período bastante negativo, né? Manteríamos aí uma liderança importante nas regulamentações ambientais. O que está posto nessa questão, Marilu? Todos nós temos direito a um ambiente adequado, limpo, né? Temos direito a ar limpo, temos direito à água limpa, temos direito a manter a biodiversidade. Aquilo que deveria ser absolutamente óbvio, né? Chegou a um ponto tal que precisa estar escrito na forma de uma resolução, né? É preciso também avançar, essa resolução ela não é vinculativa, ou seja, os países em que pesem estarem de acordo, eles não são obrigados a cumprir, né? Então é um segundo momento que nós teríamos que trabalhar também, mas de qualquer modo é uma pauta, é uma bandeira, né, Marilu? Assim como nós tivemos em 2010 o direito humano à água, nós vamos ter agora, né, 12 anos depois, o direito humano ao meio ambiente. Isso se torna uma bandeira importante de luta, uma bandeira que vai levar os países, de alguma forma, a regulamentar essa questão nas suas esferas nacionais. A partir daí você passa a ter, então, o chamado ponto focal, você passa a ter aí responsáveis por essas questões em cada unidade territorial, em cada país. E isso é muito bom, porque de alguma maneira ou de outra qualifica o debate, né? Você tem que começar a discutir, por exemplo, o que é qualidade ambiental, o que é ar limpo, o que é água limpa. São parâmetros que nós já temos, nós já conhecemos, mas eles não estão sendo aplicados na perspectiva de garantir a própria condição de ser no mundo, no planeta, né? Ou seja, garantir o direito humano ao ambiente saudável é garantir fundamentalmente as condições de vida na Terra, especialmente a da vida humana, né? E, ao que tudo indica, né, recentemente, inclusive, a Heitor Krenak, mais uma manifestação brilhante, né, diz que nós estamos, na verdade, caminhando para um suicídio ao mesmo tempo que teremos uma resposta do próprio planeta Terra, né? Então, talvez possa ser aí uma resposta de racionalidade, de releitura, né, da relação com a natureza e, a partir daí, então, regulamentar essa questão nas escalas nacionais e, evidentemente, garantindo mais qualidade de vida, né, Marilu? Que é a grande questão que está posta e, ao mesmo tempo, a preservação ambiental. Então, eu, como você, fiquei muito otimista, muito contente com essa notícia. É evidente que é preciso avançar, né? Mas temos aí uma bandeira. Quando a ONU lança uma questão como essa, ela, de alguma maneira, ajuda ao movimento ambientalista, aos pesquisadores. Nós temos uma série de fatores positivos que vêm associados a uma decisão como essa da última sexta-feira. Exato, e chamou bastante atenção aqui a declaração da Inger Andersen, né? Ela que é a diretora executiva, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ela diz o seguinte, eu vou abrir aspas aqui: essa resolução transmite a mensagem de que ninguém pode tirar de nós a natureza ou o ar e água limpos, nem nos privar de um clima estável, ao menos não sem luta. Então, ela chama atenção para essa resistência, né? Ela tem outras frases aqui importantes também que eu vou repercutir contigo, Wagner, mas essa questão, ao menos não sem luta, é muito importante. A gente precisa realmente lutar, porque não vai cair do céu, né? Não vai, Marilu. Aí nós temos, então, veja, no caso do ambientalismo, né, hoje, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, né, é uma tradição de luta já. O Brasil, infelizmente, lamentavelmente, se não é o primeiro colocado, é o segundo ou terceiro, às vezes, em morte de lideranças ambientais, né? Então, isso, na verdade, mostra que essa tradição de luta, ela está posta no Brasil e está posta em outros países também. E ela tem que ser, na verdade, revigorada com uma decisão como essa, né? Já temos gerações, por exemplo, de ambientalistas no Brasil, já temos aí, hoje, a juventude muito engajada na questão da mudança climática, por exemplo, né? A gente vê aí
práticas educacionais em diversas áreas, né, em vários campos do conhecimento, geografia, história, enfim, no ensino fundamental, no ensino médio, também levando uma reflexão sobre a questão ambiental. Enfim, então nós temos aí um conjunto de fatores que eu diria que é favorável, que é positivo, né? A pergunta que é sempre difícil responder é por que com todo esse arsenal que nós temos hoje de conhecimento científico, de teorias socioambientais, de conhecimento claro que representa a perda da biodiversidade, de maneira que isso contamina também corpos d'água, né? E por que, com todo esse conhecimento, nós continuamos avançando na degradação do planeta? Essa é a grande pergunta que está posta e que eu acredito que o direito humano à natureza, né, ao ambiente saudável, ele ajuda também a refletir sobre essa questão e a uma mudança de atitude, né? Então, essa mudança de atitude sem dúvida, ela passa pela luta, sim. Então, a organização da sociedade, uma articulação que já tivemos no passado entre os povos originários, movimentos sem terra, os atingidos por barragens, rituais, enfim, esse conjunto, né, de pessoas articuladas, lutando, sim, você tem razão, né, para que a gente possa ter aí a salvaguarda desse interesse comum, que é um ambiente mais adequado para nós, e, evidentemente, né, a gente vai deixar também um legado importante para gerações futuras. Exato. E, Wagner, só em 2021, 227 defensores do meio ambiente foram mortos. Justamente esse documento, né, que a ONU apresenta, chama atenção para isso, como você falou, né, em relação aos sem-teto, os povos indígenas, os atingidos por barragens. Então, isso deve fortalecer também a questão da segurança a esses povos, né? Não há dúvida, né? Você passa a ter aí também a obrigação, né, de salvaguardar o ambiente e, portanto, dar condições para que esses grupos minoritários também possam sobreviver com dignidade, né? E isso é uma questão muito importante. Você dá, então, legitimidade para a conservação ambiental, você dá legitimidade ainda maior para a manutenção de terras indígenas, já que nós sabemos que as terras indígenas elas conservam muito mais o ambiente que as próprias unidades de conservação do Brasil, por exemplo, né? Sim, você consegue ter aí uma bandeira muito importante que nos auxilia e auxilia também aos movimentos sociais, né, a organização para que a gente tenha aí, então, esses resultados fundamentais. E quando a gente pensar em resultados, quais seriam eles, né? Você vai ter um ar de melhor qualidade, você vai ter água de melhor qualidade, você vai ter uma diversidade biológica que garante diversas formas de vida. Essas diversas formas de vida garantem os serviços ambientais e ecossistêmicos que nós necessitamos, por exemplo, para as práticas agrícolas, enfim. É pensar como pensam os povos originários, inclusive, de maneira sistêmica, onde tudo está articulado, né? Não há, como nós assistimos hoje, um apartamento, um distanciamento, né? A natureza está lá, eu estou aqui na área urbana. Não, nós estamos articulados, né? Como nós já vimos algumas vezes, né? A chuva da Amazônia ela chega a São Paulo, assim como chega também a degradação, a poluição a partir da queimada. Então, é preciso ter essa visão sistêmica, né? Articulada, que integra aí diversos campos do conhecimento, inclusive diversos saberes, né? Tudo isso na busca de um ambiente saudável. Acho que nesse aspecto é muito importante essa decisão, sim, Marilu, vai nos ajudar, vai alimentar ainda mais lutas importantes que nós temos pela frente aí. Exato. Agora, vou citar aqui a Michelle Bachelet, né, alta comissária aí da ONU. Ela disse o seguinte, que é importante, né, para o planeta que aconteça exatamente essa transformação antes que os pontos de inflexão sejam alcançados. Isso tornaria qualquer ação tarde demais. Aí a gente pode falar que, enfim, se a gente não tomar providências, a gente vai ter consequências mais graves do que a gente está tendo hoje, né, Wagner? Ela acerta, né, Marilu? Nós temos aí, de fato, uma dinâmica que muitas vezes pode comprometer a própria reprodução do sistema natural. É isso que nós falamos em ponto de inflexão, né? Quer dizer, quando você chega num estágio tal, onde a recuperação da floresta não é mais viável, onde a degradação do solo não é mais viável, onde a poluição dos rios já se torna difícil de combater, enfim, é esse ponto de inflexão que tem que ser, de fato, evitado, né, e não ser atingido. E a ciência hoje mostra que nós temos aí, para alguns sistemas naturais, que foi cunhado a expressão hotspot, enfim, esses pontos mais aquecidos, né, aquecidos não no sentido só da temperatura, em alguns casos também é isso, mas são mais aquecidos na perspectiva de que estariam ameaçados de extinção, né? E nós sabemos que quando você tem um sistema natural importante que deixa de existir, você perde os serviços ambientais, perde os serviços ecossistêmicos, enfim, toda essa articulação que a gente dizia há pouco de produção de água, ao mesmo tempo vinculada à manutenção da vida. Então,
é preciso sim evitar que cheguemos a essa situação. No caso da Amazônia, alguns pesquisadores dizem que estaremos próximos a isso até 2020, 2030, 2035, enfim, 40 para alguns, enfim. Mas, de qualquer modo, estaríamos próximos a isso. Na mudança climática, o prazo é ainda mais curto, né? Então, nós temos que ter, na verdade, ações rápidas, Marilu, nesse aspecto, né? Sem dúvida, nós temos que ter ações rápidas. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, né? A gente pode até recuperar uma instituição, fazer concurso, levar novos profissionais para atuar em áreas de fiscalização, por exemplo. Mas a perda da mata que você teve hoje, você vai precisar de 30, 40 anos para repor, né? E às vezes não dá tempo, né? Porque os próprios serviços que a mata gera para si não estarão presentes, né? Então você tem ali uma área vasta sem mata, você não vai conseguir fazer com que chova nessa área, por exemplo, já que parte da água vem da própria floresta. É isso que se chama de ponto de não retorno, né? E nós devemos evitar que chegar a essa situação em vários sistemas naturais. No caso da Amazônia, me parece mais gritante, mas também na Mata Atlântica, no caso brasileiro, o Cerrado. Hoje, o Pantanal é uma situação bastante complexa também, né? O volume de água reduzindo enormemente, todos os fluxos que ocorriam com mais frequência estão ameaçados também. Então, é preciso sim ter ações já para que a gente possa fazer com que esse direito humano à natureza seja garantido hoje, né, para quem está no planeta e para quem virá. Falando em ações já, a gente vai agora para o Oeste Paulista, aqui que está regredindo, né, em relação a toda essa questão ambiental. Desde 2008, o Oeste Paulista não registra desmatamentos de áreas maiores de 20 hectares, mas depois de 12 anos houve uma regressão, né, com a detecção de quase 36 hectares de degradação em Sandovalina, aqui no interior de São Paulo, e feito pela pesquisa o Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, da Fundação SOS Mata Atlântica. Portanto, essa é uma má notícia. Tem uma boa notícia, uma má notícia, mas a gente está falando aqui exatamente a prática que a gente vai ter que fazer, né, em relação a esse direito humano agora, que é um ambiente saudável, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Nós estamos aí diante de um cenário, nesse caso, né, que você tem a expansão da cana, né, sendo o grande vetor de pressão daquilo que nós chamamos de resquícios de Mata Atlântica. São várias, praticamente ilhas, né, que sobraram. E na semana passada nós falávamos de maneira positiva, né, das ações do Instituto IP, que recuperava as matas, que procurava integrar esses resquícios, né, que estariam isolados. Então, você amplia, você articula, permite a integração, você faz com que a fauna circule, as próprias espécies possam circular mais. Infelizmente, foi registrado também esse avanço do desmatamento, que aí tem que ser claramente associado a esse desmonte da fiscalização ambiental que nós assistimos hoje e, de alguma maneira, né, as falas que vêm lá de Brasília, né, estimulando a prática ilegal, o crime ambiental e coisas dessa ordem, infelizmente. Então, não seria diferente, né? Se a gente conta na Amazônia uma degradação bastante aguda, não seria diferente também na Mata Atlântica, infelizmente, esse dado vem agora, né? Mas é preciso, sim, ter resiliência, insistir na luta, recuperar essa área, né? Nós temos, no caso da Mata Atlântica, muito conhecimento, Marilu, muita pesquisa já, que mostra, inclusive, ações para que a gente possa implementar, inclusive em áreas urbanas, né, espécies originais, né, na recuperação, na restauração ambiental. Se você me permitir um rápido exemplo, né, na cidade universitária, a gente está fazendo lá uma ação que é pontual, mas que é importante, que é justamente junto àquela famoso muro da RAI, que foi feito lá em Vida, etc., está sendo recuperado. Nós vamos fazer lá, enfim, uma cerca em metal, vai ser revestida, entre aspas, por uma vegetação original, e já estamos também, vamos implementar em breve, na verdade, espécies originais de Mata Atlântica. Então, você vai ter uma pequena faixa ali, junto à Marginal, para quem está em São Paulo, Marginal Pinheiros, mas, enfim, isso mostra, né? Isso foi desenvolvido por pesquisadores da USP, com gente envolvida, que entende essas questões, enfim. Então, nós temos, sim, muito conhecimento, escritórios de arquitetura, engenheiros florestais que estão dedicados a esse tipo de ação, biólogos, enfim, né? Esse conhecimento está disponível, Marilu. Querendo recuperar uma área como aquela que foi perdida, dá para fazer. Claro que demora, você não forma uma área de mata de um dia ao outro, né? Então, por isso a perspectiva da Bachelet é muito importante. Nós não podemos chegar no ponto de não retorno, a chegar a uma situação onde não dá mais para fazer essa recuperação, né? Mas conhecimento para fazer nós temos, né? E é isso que nós temos que também divulgar e aproveitar um espaço como esse importante para dar esse destaque também, né? Então,
é possível sim ainda recuperar, em que pese esse desmatamento importante nessa Novalina, né? É preciso e é necessário, eu diria até mesmo, recuperar essa área. Que legal, Wagner. A gente sabe que você toma providências em relação a essas questões do clima na própria casa sua, que eu sei, e agora na USP também, né, que é a outra casa aqui também onde você está, junto com os estudantes, quer dizer, você dando o exemplo, né, Wagner? A gente vai poder ver também essa ação aí em breve, né, com a plantação aí dessas árvores nativas. A gente fica muito feliz, te parabeniza, porque aqui no estado de São Paulo, o desmatamento aumentou 43% aí desde outubro de 2020 a outubro de 2021, como fala aqui a SOS Mata Atlântica. Então esse aí é um exemplo que a gente precisa ser realmente celebrado. É com essas pequenas ações, né, que a gente vai tentando avançar um pouco, né? Depois a gente consegue aí, quem sabe, eleger, né, novos governantes agora a partir de outubro, novo governador do estado, novo presidente, para a gente conseguir realmente fazer frente a essas mudanças climáticas que são gravíssimas. A gente agradece você, viu, Wagner, e parabéns por essa atitude, viu? Um beijo para você. Obrigado. Essa é uma ação conjunta com a Raquel Ronick, a nossa prefeita, eu estou lá com o vice-prefeito, então é uma equipe que está trabalhando nisso e está sendo muito interessante, muito agradável, e a gente espera ter outros resultados importantes para mostrar em breve também. Legal, parabéns mesmo, Wagner. Um beijo e até semana que vem. Até. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.